Então hoje nós vamos falar de compromisso e obediência. Não há compromisso com Deus sem obediência. Realmente, se você diz que tem compromisso com Deus, você precisa obedecer a Deus. É interessante esse assunto na Bíblia. E eu quero me fixar no Salmo 119 para falar desse assunto, porque é um salmo que celebra a palavra de Deus, mas antes queria ler com você o que Jesus diz em João 15,14. João 15,14 é interessante, ele diz assim: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Vamos ler juntos? Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Porque a pessoa pode dizer que é amiga de Deus, ou amigo de Jesus, mas ele diz: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Então, para começar, a gente tem que perguntar: eu estou fazendo o que Jesus ordena? Isso é importante. Outro texto, ainda introdutoriamente, é o texto de Paulo aos Filipenses 2,8, que ele mostra o exemplo de obediência de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, nós devemos seguir o exemplo da sua vida, do seu ministério. Filipenses 2,8 diz: e sendo encontrado em forma humana, quer dizer, viveu como nós, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus é o nosso mestre, é o nosso modelo, e ele foi obediente até a morte. Isto é, em toda a sua vida ele demonstrou obediência ao Pai, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós somos discípulos de Jesus, nós devemos seguir esse caminho. Por isso, compromisso e obediência, não dá para ter compromisso sem obediência. A pergunta inicial ainda é: o que pode tirar uma pessoa do caminho da obediência? Propostas indecentes. Propostas indecentes levam uma pessoa ou pessoas a tomarem decisões também incorretas, erradas, amizades inadequadas, rituais sem vida. Quando eu estou num lugar religioso, ou sou membro de uma igreja, mas eu estou fora da orientação de Deus, eu estou no ritual só, e às vezes eu estou no ritual e não estou obedecendo, sou membro de uma igreja, mas não estou obedecendo, é a minha denominação, mas eu não estou obedecendo, não vale nada, falta de temor a Deus. Então essas coisas podem tirar você do caminho da obediência, porque propostas indecentes envolvem decisões também erradas. Amizades inadequadas envolvem uma influência que pode destruir a sua vida. Rituais sem vida envolvem um foco naquilo que não é prioridade. Eu valorizo o ritual, mas não valorizo a obediência. E falta de temor a Deus envolve a ausência de submissão a Deus. Há um exemplo claro no Antigo Testamento, quando nós estamos falando de uma dinâmica errada, de um foco errado. Eu falo do rei Saul, 1 Samuel capítulo 15, 22 e 23. Deus manda Saul ir para uma batalha, não trazer nada, cumprir a vontade dele naquele momento específico. O texto diz, depois disso, dessa desobediência do rei Saul, e Samuel vai conversar com ele sobre isso. Ele diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Porque Saul disse que tinha trazido os animais para o sacrifício, mas Deus falou para não trazer nada. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, olha só, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei, palavra através de Samuel ao rei Saul. Então, rebeldia, feitiçaria, arrogância e idolatria. É um exemplo de uma pessoa que estava preocupada com o ritual, e naquele momento, e não estava atenta à vontade de Deus específica para aquele momento. E isso pode ocorrer também hoje. Por isso nós devemos estar atentos àquelas coisas que podem nos tirar do caminho da obediência.
porque nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Eu tenho um compromisso e eu estou obedecendo a Deus. Nós vamos ver essa realidade aqui, respondendo à pergunta: o que você pode fazer para permanecer na obediência? Por quê? Eu posso ter obedecido um tempo e agora não estou obedecendo mais. Você conhece alguém que começou obedecendo, hoje não está mais obedecendo? Isso pode acontecer. Por isso existem ameaças que podem nos tirar do caminho da obediência. Nós devemos ser como Jesus, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém, irmãos? O que você deve fazer para permanecer na obediência? Primeiro, tome uma decisão. Trata-se de uma atitude particular. Levando em consideração o Salmo 119, olhe só que interessante, o Salmo 119, 106. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Um dia nós dissemos isso: vou obedecer a tua palavra. Eu vou obedecer a tua palavra. Eu vou tomar a decisão pessoal, particular, de obedecer. Nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, celebrando a Deus, mas amanhã, na segunda-feira, a decisão sobre o obedecer é sua, é minha. Quando ninguém estiver perto de você, você precisa tomar a decisão nas vários momentos e circunstâncias que envolvem a sua vida, e você tem que falar como o salmista: vou obedecer às tuas ordenanças. Por isso, se você quer permanecer no caminho da obediência, tome essa decisão. E é uma decisão a cada momento, toda hora. Olhe só o que o salmista diz ainda no Salmo 119, 30. Olhe só, Salmo 119, 30. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Salmo 119, 30, você pode abrir. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Então nós, como servos de Deus, nós decidimos ficar com a palavra de Deus, obedecer. Isso é uma coisa pessoal. Então, se você quer permanecer, você tem que tomar essa decisão. É uma coisa particular, pessoal. Vou obedecer. 106. Escolhi o caminho da fidelidade. Uma coisa que eu vou fazer. Não vai ninguém fazer por mim. Ninguém pode fazer isso por mim. Eu preciso fazer. É a minha decisão. Eu escolhi. Eu vou obedecer. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Agora há um momento para ilustrar isso. Quando a igreja está avançando, Pedro está pregando, e ele é proibido de pregar a palavra de Deus, com ameaças. Atos 5, 29. E diz lá: Pedro e os outros apóstolos responderam: é melhor obedecer antes a Deus do que aos homens. Ele está dizendo, quando proibido de pregar, é preciso obedecer antes a Deus. E aquilo ali, obedecer a Deus, era ser ameaçado. Ele podia morrer, como posteriormente morreu, não é? Então ele diz, é preciso obedecer antes a Deus. Ele tinha consciência do seu chamado, da sua missão, do seu ministério, ele ia continuar obedecendo, e obedecer ali, espalhando a palavra de Deus, encarando os desafios. Quando ele estava fazendo isso, como nós honramos a Deus com a nossa vida, com perseguições, com situações as mais variadas, hoje também, e aparecendo cada vez mais desafios para o cristão, nós devemos nos lembrar dessa palavra: é preciso obedecer antes a Deus. E a obediência é uma coisa grandiosa. A obediência envolve vários aspectos da vida espiritual. Então tome a decisão na direção da obediência, mesmo que isso custe caro. Então tome a decisão, escolha o caminho da obediência, porque você, como servo de Deus, numa sociedade caída como a nossa, obedecer é um desafio. Você pode conviver com crentes que não estão muito ok, né? Não estão afinados com a palavra de Deus. Até diante desses crentes é um desafio. E você tem que se firmar: eu vou obedecer, eu escolhi o caminho da fidelidade, eu decidi seguir as tuas ordenanças. Então compromisso é isso. Compromisso envolve obedecer, envolve uma tomada de decisão. Por isso nós vemos no Salmo 119, decidi seguir as tuas ordenanças. Segundo,
O que você pode fazer para permanecer na obediência? Seja cuidadoso. Trata-se de uma atitude de vigilância. O Salmo 119, agora novamente, o verso 29 e 37 nos diz assim, olha só o que o salmista diz: desvia-me dos caminhos enganosos. Existem caminhos enganosos, e ele está dizendo como servo de Deus, desvia-me dos caminhos enganosos. E ele diz mais no 37, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Olha só, existem coisas inúteis, de vez em quando a gente fala aqui, não é? Existem coisas inúteis, e ele está dizendo, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. Os caminhos que traçaste, quer dizer, Deus tem um plano, não é um plano melhor? Deus tem um plano para a nossa vida, e quando eu amo a Deus, eu quero que esse plano seja cumprido, e eu preciso fazer essa declaração, faze-me viver nos caminhos que traçaste. E quando uma pessoa está interessada nos caminhos que Deus traçou, isso é obediência. Não é a proposta de alguém, nem da sociedade, nem do desavisado, é o que Deus tem para mim, faze-me viver dos caminhos que traçaste. Então, quando o salmista diz, desvia-me dos caminhos enganosos, desvia os meus olhos de coisas inúteis, ele está sendo cuidadoso diante da vida. Eu não posso viver a minha vida sem cuidado. Eu tenho que ter vigilância. O próprio Jesus disse, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. Vigiai e orai. Então eu tenho que ser cuidadoso para eu permanecer no caminho da obediência. E o que nós estamos falando aqui, nós vemos no lado equivocado, na dinâmica espiritual de muita gente. A pessoa não foi cuidadosa, não pediu a Deus para se desviar de coisas inúteis, não pediu a Deus para o desviar de caminhos enganosos, e ele entrou no caminho enganoso, ele entrou na coisa inútil, e aí comprometeu a vida espiritual. Por isso é muito sério isso. Aí a gente avança um pouquinho mais no Salmo 119, olha só o verso 101. Afasta os meus pés de todo caminho mau, porque tem caminho mau. E eu peço a Deus então, e tomo essa atitude, afasta os pés de todo caminho mau, para quê? Para obedecer a tua palavra. Olha aí o preço que tem que ser pago. O preço do discipulado não é para ser salvo, é para ser o que Deus quer que você seja. Para ser salvo, Jesus já pagou o preço na cruz. Mas você vive uma vida que você quer, como discípulo, honrar a Deus. Então ele diz aqui, afasta os meus pés de todo o caminho mau, porque eu posso entrar, ele está dizendo de pés, eu posso entrar num caminho mau, e isso pode comprometer a minha vida espiritual. Eu afasto os meus pés de todo o caminho mau para obedecer, porque eu quero obedecer a tua palavra. Então você não pode entrar por qualquer caminho, porque tem caminho mau. Deus vai te dar direção para você não entrar nesse caminho mau, para você não comprometer a sua vida espiritual, para você permanecer em obediência. Amém? O verso 115 diz também, afastem-se de mim os que praticam o mal. Lembra que eu falei que tem gente que pode comprometer a caminhada de outras pessoas? O salmista diz, afastem-se de mim os que praticam o mal. Eu não quero comprometer a minha vida, quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Olha que bonito, irmãos. Você pode dizer isso hoje? Vamos ler juntos lá? Aquela parte final, a última frase do 115. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Vamos ler os jovens comigo? Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Todos juntos de novo? Quero obedecer aos mandamentos. Então, quando a sua fé for provada, não é? Como diz o hino, você fala, eu quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Quando você tiver provado situações as mais variadas, quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Quando alguém fizer uma proposta indecente para você, você fala, eu quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Quando alguém quiser tirar você do caminho, você fala, não, eu quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Quando a ideologia da hora vier, você fala, eu quero ficar com os mandamentos do meu Deus.
É isso. Por quê? Eu quero ser cuidadoso, vigilância. Eu quero honrar a Deus. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. Por isso que ele diz: afasta os pés de todo o caminho mau. E afastem-se de mim os que praticam o mal, porque quero obedecer os mandamentos do meu Deus. Aí nós vamos ter uma ilustração do Antigo Testamento, Josué. Moisés morreu e Josué agora tem que assumir aquela liderança desafiadora. Imagine só você substituir Moisés. Meu Deus. E Deus fala com ele, Josué 1,7: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Amém, irmãos? E palavra de Deus, não é? Como é que não pode se apaixonar pela palavra de Deus, né? Ler que faz bem todo dia e é coisa boa mesmo. Olha só, ele diz o seguinte: se eu não me afastar nem de direita para a esquerda, ter cuidado em obedecer, eu vou ser bem-sucedido por onde eu andar. As pessoas não querem ser bem-sucedidas? Biblicamente, para ser bem-sucedido, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Então, se você quer ser bem-sucedido, obedeça a palavra de Deus. Tem gente achando que está sendo bem-sucedido e está largando a palavra de Deus. Isso não é ser bem-sucedido, porque sem Deus não é ser bem-sucedido. Sem a direção de Deus é fracasso. É fracasso. Pode aparentemente ser bem-sucedido, mas está fracassando. E quando a gente tem tantas coisas, consegue tantas coisas, mas deixa Deus de lado, isso aí é fracasso na certa. Não há bênção nisso. Mas o que Deus está falando aqui com Josué, nesse momento de transição do povo de Israel, é isso: olha, você tem que guardar, obedecer a palavra que o meu servo Moisés ordenou, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, quer dizer, manter o foco, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então você pode ser bem-sucedido obedecendo a palavra de Deus. As pessoas querem ser bem-sucedidas deixando a palavra de Deus, se esquecendo da palavra de Deus. E você não pode ser bem-sucedido nos termos da palavra. Você pode ser bem-sucedido nos termos humanos, da sociedade caída, mas não nos termos da palavra de Deus, porque ser bem-sucedido nos termos bíblicos envolve obedecer. E Josué recebeu esse conselho de Deus para seguir, sendo bem-sucedido e seguir em obediência. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, se você quer permanecer na obediência, seja cuidadoso. E mais uma última coisa, irmãos: se você quer permanecer na obediência, ame a Jesus, ame a Deus. Trata-se de uma atitude de adoração quando nós estamos falando. Eu coloquei Jesus ali, poderia ser Deus, que eu quero primeiro voltar no Salmo 119 e fazer essa amarração aqui para a gente terminar. O Salmo 119, 167, olha o que ele nos diz. Olha só o que o salmista diz: obedeço aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, prestar atenção para não perder a bênção, né? Para não deixar de guardar ali. Obedeço e amo. Obedeço os teus testemunhos, porque uma característica do Salmo 119 é que todos os versículos falam da palavra de Deus: preceito, testemunho, lei, ordenanças. É uma celebração da palavra de Deus. E ele diz: obedeço aos teus testemunhos. E ele diz: amo-os infinitamente. Você poderia dizer isso? Eu amo a palavra de Deus infinitamente. Amo. As pessoas amam tanta besteira, não é? Amo os testemunhos infinitamente. Olha a relação aqui bíblica. Eu obedeço, amo a palavra de Deus. Eu não posso dizer que obedeço e não tenho prazer na palavra de Deus. Eu não posso falar que eu tenho um compromisso, não obedeço, não amo a palavra de Deus. Agora olha o que Jesus vai dizer no 14 e 15. Nós lemos 15 e 14, é legal. O 15 e 14 é interessante, agora vamos ver o 14 e 15. Se vocês me amam, o que, gente?
obedecerão aos meus mandamentos. Vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. Agora ele diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Qual é a prova de uma pessoa que ama a Deus, que ama Jesus? Obedece. A marca de um discípulo. Não adianta dizer que ama se não obedece. O desdobramento da nossa relação com Deus é obediência. Por isso ele diz, se vocês me amam, amam mesmo? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, se eu quero permanecer no caminho da obediência, eu preciso amar a Deus, amar a Jesus. O salmista fala, eu obedeço e amo a tua palavra, os teus testemunhos. Jesus diz, se vocês me amam, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Agora, aqui ainda no capítulo 14 de João, ele diz algo interessante para completar essa ideia, quando a gente está pensando em obediência. 23 e 24 do 14 de João. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Quer mais direto do que isso? Aquele que não me ama, não obedece. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Agora volta lá no Salmo, o salmista disse, obedeça aos teus testemunhos, porque tem uma relação com Deus. Jesus, enquanto homem, tinha uma relação com o Pai, dava exemplo. E ele diz aqui no final do 24, essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai. Então uma relação de obediência, de palavra de Deus, em relação à nossa vivência espiritual com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, com a Trindade. Por isso, se eu quero permanecer na obediência, eu preciso amar a Jesus. Agora, amar a Jesus nos termos que ele está falando aqui. Amar a Jesus não é ser membro da igreja. Você pode ser membro de igreja, não ser obediente, não ter compromisso, não amar a Deus, nem nada. É mais que isso. Por isso, nós devemos estar atentos a o que o salmista disse, que ele obedece e que ama os testemunhos. Fazermos essa ligação dentro do que Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão. No 14, 24, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. A pergunta, eu estou obedecendo a Deus? Eu estou atento às palavras de Jesus e às palavras dos apóstolos que falaram sobre Jesus, os princípios desenvolvidos no Novo Testamento? Então, nas palavras de Jesus, ele revela aqui uma relação de amor e de obediência. De amor e de obediência. Então, ser religioso ou praticar rituais tão somente não significa nada. Muita gente praticando ritual, indo para a igreja no domingo de manhã, essa ou aquela, e ela sai e não obedece. E aí a gente volta lá no começo, eu tomei a decisão na obediência. Eu quero obedecer. Então, na linguagem do Novo Testamento, nós tomamos o exemplo do Salmo 119, e estamos observando Jesus aqui. Na linguagem do Novo Testamento, a obediência é um desdobramento do relacionamento de amor com Jesus. Por isso que uma pessoa que não é convertida, uma pessoa que está desligada, você não consegue levar essa pessoa na marra a obedecer a palavra de Deus, se ela está só no nível da religiosidade. Porque se você tem um relacionamento de amor com Deus, isso te leva a um nível mais profundo de intimidade. Lembra do louvor? Porque você conhece a Jesus, foi selado com o Espírito Santo, não faz mais sentido desobedecer. Se isso acontece, isso te entristece, o Espírito Santo fala ao seu coração e você procura acertar isso, o passo, e você confessa a Deus, e Deus trata com você e você avança. Essa é a dinâmica espiritual, mas você não pode pegar uma pessoa e fazê-la obedecer na marra. O obedecer é fruto de um relacionamento de amor com Jesus. Você tem um relacionamento de amor com Jesus, é isso que nós estamos falando aqui. Por isso que Jesus é enfático, se vocês me amam, obedecerão. Se não ama, se é só religioso, se é membro da igreja, se ama a instituição, isso não diz nada
se ficar só nisso aí. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão. Então, se eu tenho um relacionamento de amor, tive uma experiência com Deus, o Espírito Santo está em mim, fui selado, o caminho, não tem um outro caminho, não faz mais sentido outro caminho, porque eu sou um discípulo de Jesus. Amém, irmãos? Então não existe compromisso sem obediência, é a tese desse sermão. Não existe compromisso sem obediência. O que eu posso fazer para permanecer em obediência? Eu preciso tomar uma decisão, então tome uma decisão. Seja cuidadoso e ame a Jesus. Assim você vai ser um discípulo abençoado, seguindo, enfrentando os desafios e honrando o nome de Deus na terra. Que Deus nos abençoe. Amém.